Olá pessoal, aqui é a Renata Pudo, eu sou fisioterapeuta, formada em medicina tradicional chinesa, quiropraxista e também ozonioterapeuta. Esse vídeo foi feito para você que já ouviu falar em ozonioterapia, mas não sabe o que significa, para você que nunca ouviu falar em ozonioterapia e para você, terapeuta, que quer falar um pouco de ozonioterapia para o seu cliente, pode mandar esse vídeo também. Quando foi a primeira vez que você ouviu falar em ozônio? Possivelmente, você, antes de ouvir falar em ozônio, você sentiu o cheiro do ozônio. Porque toda vez que nós temos uma tempestade, ao final fica aquele cheirinho diferente no ar. Esse é o cheiro do ozônio. Então, provavelmente você conhece o ozônio, mas ainda não sabe das inúmeras aplicações dele em nosso corpo. Bom, primeira coisa, vamos falar um pouquinho da história da ozonioterapia? Começando pelo próprio ozônio, né? Ele foi detectado a primeira vez em 1785 por Martin van Marum, um físico holandês que fez o quê? Ele submeteu o oxigênio a uma descarga elétrica e percebeu que de lá saiu um cheiro diferente. Mas até então não deu o nome de ozônio, não fez nada. Naquela época as coisas iam um pouquinho mais devagar, então em 1848 o físico alemão chamado Schomberlin, ele repetiu o experimento e obteve o mesmo odor, e aí ele batizou esse odor com ozone, que significa odorante, que vem do grego. A partir daí as pesquisas começaram a tomar uma certa velocidade, né? Onde você tem o oxigênio, esse oxigênio ele sofre uma descarga elétrica e produz um cheirinho diferente. Até então, foi isso que foi descoberto. Mais adiante, em 1873, Cornelius Benjamin Fox descobriu a capacidade do ozônio em eliminar micro-organismos. Então, olha só, gente, 1873, foi descoberto que o ozônio tem a capacidade, tá, de eliminar micro-organismos. Ainda não se falava dos micro-organismos com muita evidência. Aí o que aconteceu? Em 1881, de acordo com o mencionado pelo Dr. John Haverly, ele no seu livro, ele fala sobre o ozônio num tratamento de difteria. Então veja, 1873, agora em 1881. E olha que interessante, em 1885, a Florida Medical Association publicou o primeiro livro sobre as aplicações médicas do ozônio. Foi descrita pelo Dr. Charles Kenwood. Então vejam, o ozônio parece que ele apareceu ontem para nós, mas na verdade ele já tem uma história bem longa. E tem um porquê, porque essa história ela não foi tão aprimorada. E olha lá, vamos voltar aqui para a nossa historinha. 1857 foi onde foi criado o primeiro ozonizador, desenvolvido por Werner von Siemens. Continuando a nossa historinha, agora quem entra na nossa história é o Nikola Tesla, né? Que fez o quê? Ele fez a patente do primeiro ozonizador, tá? E ele fundou em 1990 a Tesla Ozone. Então veja, estamos falando de 1990, estamos falando agora de Nikola Tesla, estamos falando de patentes de ozônio. Viu só como a coisa tem uma certa história? Vamos falar agora sobre o ozônio, tá? Então falaremos agora sobre o ozônio. O ozônio, ele está na nossa atmosfera, só que a sua concentração ela vai variando de acordo com a fase da atmosfera. Então ele é muito forte na nossa estratosfera. Então o nível de ozônio na nossa estratosfera, ele é muito mais alto do que o nível de ozônio aqui na nossa atmosfera mais próxima à crosta terrestre. Para vocês terem uma ideia, se a gente fosse colocar numa medida, lá na estratosfera ele está como 10 ppm e aqui para nós ele está como 0,03 ppm, 0,04 ppm. Então a diferença é muito grande. Na estratosfera ele tem uma grande concentração e aqui na nossa crosta ele tem uma baixa concentração. E tem um porquê disso.
né? A nossa camada de ozônio, ela tem um papel importantíssimo com relação à manutenção da vida do planeta. Por quê? É ela que filtra, né? Ela que protege o nosso planeta contra os raios UVs emitidos pelo Sol. O X da questão é que, por alguns descuidos da natureza, e a gente não vai entrar nesse mérito, essa camada de ozônio tem sido muito fragmentada, tem sido muito machucada. E alguns raios UVs do Sol, em alguns momentos, têm passado para cá. Isso é importante nós sabermos que a passagem desses raios, eles podem causar alterações biológicas, não só no ser humano, mas em toda a crosta terrestre, em todo o ser vivo da crosta, podendo até mesmo provocar processos de alterações genéticas. Então veja só a importância do ozônio nessa questão da atmosfera. E tem uma coisa interessantíssima, vocês vão ouvir falar, ou já ouviram falar, do alarme de smoke, né? Que é fumaça mais neblina. Geralmente é tipo um fog, uma neblina forte que se forma. E ela tem cheiro de ozônio. Mas o ozônio, ele é o que está provocando isso? Não. Tem algumas coisas, pessoal, que é importante a gente saber. Aquilo que a gente não vê, que a gente não sente o cheiro, que a gente não escuta ou que não tem toque, nós consideramos como coisas inexistentes. Então, se existe algum gás tóxico no ar, tá? Fumaça, gases tóxicos por emissões de indústrias, tal, e se eles forem inodoros, incolores, para nós eles não existem. Só que eles existem e eles podem nos prejudicar e muito. Aí é que entra o ozônio. Por conta dessas reações químicas, o ozônio ele acaba aparecendo como um marcador. Então, o ozônio ele marca o local, né, quando há um excesso de gases tóxicos. Não é o ozônio que é tóxico, ele marca, tá? Lembra, odorante, o cheiro do ozônio indica que aquele local tem gases tóxicos que são inodoros, incolores, ou seja, que nós não temos nenhum tipo de material para perceber diretamente. Então, quando a gente fala do alarme de smogging, que é essa presença do ozônio, fumaça mais neblina, é por conta disso, ele está marcando o local. E aí é que é muito interessante, né? O ozônio, ele nos ajuda, né? O seu trabalho dentro da atmosfera é de limpeza do ar. Volta lá, ele limpa micro-organismos. Lembra que eu falei que uma das primeiras experiências, uma das primeiras descobertas do ozônio, que ele faz essa limpeza do ar? Né, que ele faz, aliás, eliminação de micro-organismos. Então, vem aqui para frente agora, falando aqui do nosso dia a dia, quantos micro-organismos não tem no ar. E aí você consegue entender por que em alguns momentos aparece esse cheiro do ozônio, tá? Por conta de uma reação elétrica onde há uma transformação do oxigênio, que de O2, ele acaba, alguns rompem, de O2 ele passa para O3. Isso para deixar bem claro para vocês que a presença do ozônio é como um marcador e não como um vilão, tá ok? Pois é, você sabia que você encontra o ozônio em vários lugares? Um exemplo, você já foi naquela piscina que você nadou e que você saiu com o seu cabelo bom de lá, que não te deu alergia na pele? Pois é, provavelmente ela é uma piscina tratada com ozônio. Por quê? Ele não mata micro-organismos? Ele não elimina micro-organismos? Então, eu imagino o que tem numa piscina, né, gente? Pois é. O ozônio, ele é excelente, tá? Quando é usado nas piscinas. Então, toda piscina tem que ter um pouco de cloro. Isso porque faz parte da regimentação. Aí é tranquilo. Mas é só uma partezinha. O restante dela é toda tratada com ozônio. E isso faz toda a diferença na qualidade da água e também na qualidade do meio ambiente, porque esse cloro ele vai parar em algum lugar, né? Ele vai para as correntes, ele vai para a parte subterrânea, ele vai cair no mar. Se você está ozonizando isso, você está usando... Então, se você não conhece e frequenta a piscina, peça para cuidar da sua piscina com ozônio, tá? Na sua casa também, cuida com ozônio, não fica usando esse monte de material químico, não. Aprende um pouco mais sobre isso, então esse vídeo também é para te chamar a atenção com relação a isso, porque nós precisamos cuidar do nosso meio ambiente. E olha só, além das piscinas tem as lavanderias, então imagina quantos resíduos que as lavanderias produzem,
Utilizando o ozônio dentro da lavanderia, você também vai ter um branqueamento mais rápido das roupas, com um menor uso de produtos químicos. Vai ter casos que vai precisar usar os produtos? Sim, vai, mas a quantidade diminui. Ou seja, o seu custo diminui, e diminui muito. Então, também tem uma questão de custo aí. Outro lugar, a indústria costuma usar também o ozônio, tá? Para poder fazer desinfecções, para poder fazer limpeza de pesticidas, materiais orgânicos, enfim, uma série de coisas podem ser também liberadas, né? Podem ser utilizadas dentro da indústria, utilizando o ozônio. Então, e o ozônio também pode ser usado nas torres de resfriamento, porque é um local que tem uma formação de bactérias muito alta. Então, com a utilização do ozônio, algumas bactérias elas acabam sendo eliminadas, principalmente uma bactéria chamada Legionella. Então, também se usa, a indústria faz uso do ozônio. Por quê? Porque é muito eficiente e baixo custo. Então, se a indústria já está fazendo isso, vamos olhar aqui para a gente também pode fazer uso dessa tecnologia que, vamos combinar, né, gente? Não é tão nova, né? Já tem uma certa idade. A água para consumo também, então a água para consumo você pode ozonizar sua água. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas só para vocês terem uma ideia. Nós podemos utilizar o ozônio dentro de casa para poder fazer desinfecção dos alimentos. Podemos usar o ozônio para fazer desinfecção de ambientes. Por exemplo, eu tenho pousada. Então, nessa época do corona, quando faz a troca de pessoas, eu sempre fecho o quarto, ozonizo o quarto para o próximo entrar. Porque daí o quarto está limpinho. Nos carros está sendo muito comum encontrar o ozônio, né? Locais que fazem ozonização dos carros. Então, você pode usar dentro da sua casa, na sua lavanderia, para lavar os seus alimentos, para desinfetar os seus cômodos, dentro dos seus armários, porque ele vai eliminar os fungos também. Quem mora na praia, é muito bacana usar os aparelhinhos de ozônio para poder dar uma desinfectada no ambiente como um todo. Então, tem bastante formas de usar, né? Você pode ver que basta ter criatividade que o negócio vai longe. E eu falei bastante da questão de como você usa o ozônio externamente. Então, tudo que eu passei para vocês até agora foi uma forma externa de usar o ozônio. Ok, vamos começar a falar então da ozonioterapia, do uso do ozônio medicinal, porque muda um pouquinho, né? Aqui nós utilizamos cilindros de oxigênio e esses cilindros, o oxigênio é 99% puro. Então, eu não estou mais usando o ozônio do ar, né? Aliás, o oxigênio do ar, agora eu estou usando oxigênio puro. Então, já começa a mudar um pouquinho. Então, tudo que se trata para nós, né, do âmbito medicinal, do âmbito de usar em nosso corpo, é importante utilizar o ozônio da forma medicinal. Então, o que acontece? Da mesma forma que o aparelhinho vai dar o choque no oxigênio, aqui vai acontecer. Só que, ao invés de pegar 21%, que é o oxigênio que está no ambiente, ele vai dar esse mesmo choque em 99% de oxigênio. Então, a formação de ozônio aí, ela é muito maior. Tanto que os aparelhos de ozônio, eles têm as graduações para você saber o quanto que você está utilizando. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho, um pouquinho mais para frente. Nesse momento, eu quero que você saiba o seguinte: ozônio é uma molécula instável. Então, toda vez que a gente vai usá-lo, ele tem que ser produzido na hora, utilizado na hora, porque passou um tempinho, ele é instável, ele volta para a forma de peróxido e aí já não é mais ozônio, já é outra coisa, que também é útil. Tá? Que também é bem útil, mas não é ozônio, aí é peróxido de oxigênio, tá bom? Vamos falar da toxicidade do ozônio. Quando a gente fala de toxicidade, é importante lembrar o seguinte: está relacionada à quantidade de ppm de ozônio no ar, ou a gente chama de micras. Quantas micras de ozônio tem? Então, por exemplo, você foi lá, ligou o ozônio no seu quarto, deixou lá uma hora e pouquinho o negócio rodando. Quando você vai entrar no quarto, não vai entrar assim com tudo. Você primeiro abre a porta, deixa o ar circular um pouco, aí depois você entra. Porque lembra, o ozônio ele mata micro-organismos. Então, se eu respiro o ozônio diretamente, eu posso machucar um pouco os meus alvéolos pulmonares,
E isso não é legal. Então é sempre recomendado, quando você vai ozonizar um ambiente, você entra devagar, você abre, deixa correr um pouquinho de ar, não simplesmente pega e entra numa câmara de ozônio. Não é assim que funciona. Então sim, existe uma toxicidade, mas ela só acontece se você respirar uma grande quantidade de ozônio. Isso é importante que fique bem claro, porque é a única coisa que de fato o ozônio pode trazer algum prejuízo. Tá? Respirar muito ozônio de uma vez só. Fora isso, não há contraindicação. Quero falar para vocês agora sobre dois artigos bem interessantes sobre o ozônio. Um artigo, ele é de 1980, tá? De uma sociedade alemã de ozonioterapia. Eles fizeram, eu vou até aqui ler para vocês, que eles fizeram um trabalho muito interessante. Eles escrevem o seguinte: sendo a mais segura das terapias médicas, apenas 0,7 incidentes em 100 mil aplicações. Apenas 6 óbitos em quase 5 milhões e 600 mil tratamentos realizados. Ou seja, essa é a terapia mais segura. Então, percebe a potência disso? Em 1935, o Dr. Evelyn Pay, importante cirurgião, experimentou o tratamento pelo seu dentista. A partir daí, apresentou uma publicação de 290 páginas com o título O Tratamento com Ozônio na Cirurgia, difundindo então a ozonioterapia até a atualidade, 1935. Bom, a partir daqui, vocês já entenderam um pouquinho de como funciona a ozonioterapia, como que ela foi expandida aí pelo mundo. Mas agora, vamos falar de ozonioterapia? Vamos trazer agora aqui para pertinho da gente, como que essa grande maravilha pode, então, ser aplicada aqui dentro da minha casa. Dentro de casa já dei algumas dicas, né? Mas vamos pensar aqui no meu corpício mesmo. Como que eu posso agora cuidar aqui desse instrumento tão importante, que é o meu veículo de manifestação nesse mundo tridimensional. Então vamos lá, presta atenção no seguinte. Então, a ozonioterapia é uma técnica onde você utiliza o oxigênio puro, ele toma um choque e ele vai formar o quê? O3, numa porcentagem de 5 a 0,5%, tá? De O3 e 95% de oxigênio. Então percebam, a quantidade de ozônio, ela não é grande, ela é pequena, tá? Comparada com a quantidade de oxigênio. Quais são os princípios básicos da ozonioterapia? São 3. Primeiro, primus non nocere. Em primeiro lugar, não faz mal. Por quê? Porque nós estamos falando de algo que é do nosso corpo praticamente, porque nós estamos falando de uma grande quantidade de oxigênio e de uma pequena transmutação desse oxigênio em O3. Segundo, escalonar a dose. Em geral, nós começamos sempre com doses baixas. Sempre com doses baixas. Existe uma exceção. A exceção é quando é tratamento de feridas, quando tem sangramento. Mas nesse caso, chama um terapeuta. Não vai se meter a mexer com isso, não. Tá? A mexer com doses altas. Pela segurança, trabalhe sempre com as doses baixas. Então, com as doses baixas, você consegue muitos efeitos positivos e não está correndo e não corre o risco de errar, tá bom? A segunda é escalonar a dose. É sempre importante utilizar doses baixas quando a gente vai trabalhar com ozonioterapia. Sempre começamos com doses baixas, seja em qualquer tipo de aplicação, e daqui a pouquinho eu vou falar para vocês as aplicações. Só tem um momento que a gente usa doses mais altas, que é no caso de sangramentos, tratamentos de feridas, coisas assim. Mas nesse caso, chama um profissional, chama um ozonioterapeuta para tratar. Tá? Esse vídeo é para você saber que existe um jeito de trabalhar isso, mas que às vezes não está na sua mão fazer isso. Você pode ter o seu aparelho em casa, o ozonioterapeuta não precisa nem carregar o aparelho para poder vir fazer um atendimento em você. Você já usa o seu aparelho em tantas outras coisas, já aproveita, chama um profissional, ele já te trata na sua casa mesmo, não precisa nem se deslocar. E a terceira é sempre aplicar a concentração necessária. Então, nós temos concentrações que são mais analgésicas, mais anti-inflamatórias, mais bactericidas. Existem vários tipos de
de doses que a gente usa. Uma não é melhor que a outra. O importante é saber que dose que eu quero utilizar para poder chegar no tratamento que eu quero. É isso que é importante. Bom, vamos às indicações gerais da ozonioterapia. A ozonioterapia ela é indicada em casos que existe um baixo déficit de oxigênio. O que é isso? Quando o seu organismo ele não está absorvendo a quantidade necessária de oxigênio ou a demanda de oxigênio está mais baixa. Então, de qualquer jeito, alguém está sofrendo. Quem está sofrendo é o seu corpo. Por quê? Porque eu preciso do oxigênio para que o corpo funcione, certo? Eu preciso do oxigênio para para entrar na minha célula, para ajudar ela para ela respirar, para ela conseguir liberar as toxinas, para ela poder se alimentar. Então, eu preciso do oxigênio para isso. Quem carrega o oxigênio? Uma célula, que são as células do sangue, uma célula específica chamada hemoglobina. A hemoglobina, para ela carregar o oxigênio, ela precisa de um assistente. O nome desse assistente é ferro. Então, o que acontece? Você tem lá a hemoglobina, ela vai ter 4 pontinhas que vai ter moléculas de ferro, o oxigênio que está passando lá, está passeando, o ferro vai lá e pum, pega aqui, pega ali, pega colar. Então, a primeira questão da ozonioterapia é para quem tem uma má alimentação. Por quê? Porque provavelmente tem um déficit muito grande de ferro no corpo ou tem muitas toxinas no corpo. Comece a enxergar o seu corpo como se fosse um grande rio. Como que está esse grande rio? Está com as águas fluídas ou ele está cheio de lixo lá boiando? E aí é que está. Se está cheio de lixo boiando, com certeza você vai ter uma dificuldade maior de conseguir captar esse oxigênio. Então, a primeira coisa é a questão da alimentação. Então, pessoas que têm uma alimentação que não seja, muito vinculada a produtos alimentícios, provavelmente tem déficit de nutrientes. E esses déficits de nutrientes faz diferença na hora do seu organismo conseguir captar oxigênio. Então, é uma indicação para a ozonioterapia. Por quê? Porque eu vou dar um gás maior, eu vou dar mais oxigênio para esse corpo poder fazer a função dele. Outra coisa, né? Poluição do ar, poluição da água, tudo isso vai fazendo com que o nosso organismo fique um pouco mais reticente a melhorar seu tipo de respiração. Isso também derruba o nosso déficit de oxigênio. Uso de medicamentos, comidas industrializadas. Tem um fator importantíssimo, estresse. Já ouviram falar? Pois é. O estresse, ele causa um redemoinho tão grande no nosso corpo. Ele libera uma quantidade imensa de adrenalina, ele deixa a gente assim totalmente pilhado, coisas que eram para funcionar de um jeito, funciona de outro jeito. E aí o que acontece? Quanto mais estressada a pessoa for, menos oxigênio ela consegue captar e utilizar. O oxigênio pode estar até dentro dela, tá? Porque ela está respirando. Mas às vezes, você concorda comigo que a nossa respiração está bem aquém? Tem pessoas que respiram mais aqui, mais na parte alta, não fazem uma respiração profunda. E se a gente pega a anatomia pulmonar, grande parte dos nossos captadores de oxigênio, eles estão aqui na parte de baixo, aqui na base pulmonar. Então, será que a gente está fazendo bom uso do nosso pulmão ou a gente está por estresse, por ansiedade, por várias outras coisas? Só aqui, nessa respiraçãozinha aqui mais superficial. Pensa comigo, se eu respiro menos, se eu capto menos oxigênio, naturalmente eu ficarei mais cansado. Naturalmente eu ficarei mais cansada. Não tem por onde, gente. O estresse, ele de fato, ele causa um cansaço que a gente não sabe de onde que vem. Por isso que tem muita gente que ao fazer o uso da ozonioterapia se sente muito bem. Por quê? Porque consegue captar muito mais oxigênio, porque recebe uma quantidade maior de oxigênio no corpo e o corpo começa a trabalhar melhor, limpa melhor as toxinas, começa a responder melhor a questão enzimática. A questão enzimática é super importante, só que se nós estivermos com baixo déficit, ela não acontece. Espera aí que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, pessoal, mais algumas indicações do ozônio. Não é porque você está fazendo ozonioterapia que você vai parar seu tratamento médico. Que isso fique bem entendido, tá? Faça o seu tratamento e você pode entrar como um complemento à ozonioterapia. Vai ficar muito bom o seu tratamento, muito bom mesmo.
A ozonioterapia, ela possui 3 importantes funções no nosso corpo. Uma função de oxigenação, uma função energizante e uma função de revitalização. Essa função oxigenante é justamente isso que eu estou falando para vocês, que eu já falei anteriormente. Você recebe uma quantidade maior de oxigênio no corpo e esse oxigênio ele vai ser direcionado para os locais que vão fazer a diferença no seu tratamento, que vão fazer a diferença principalmente na melhora da sua disposição. E aí entra o energizante, é realmente um gás a mais. Um exemplo que eu costumo dar de energizante é o seguinte, imagina você no final do dia, tá, cansado, mas não esgotado. Essa é uma grande diferença, porque durante o dia nós temos várias funções e chega no final, ok, né, estou cansado, passei o dia todo, mas eu não estou esgotado. E isso faz toda a diferença na hora do sono. Por isso que quando a gente faz a ozonioterapia, o sono melhora e melhora muito. E a terceira é a revitalizante, né? Por que revitalizante? Porque ele realmente ajuda a revitalizar o nosso organismo, fazendo com que alguns tipos de aplicações, por exemplo, as intramusculares, nós conseguimos revitalizar e às vezes até ajudar na regeneração de ósseo, na parte óssea, da parte articular. Eu tenho algumas experiências no consultório que são muito interessantes com a aplicação de ozônio em pessoas que já estavam assim, diagnosticadas como, não vou falar que é caso perdido, mas que ia ter que tomar medicamento durante muito tempo por conta de dores no joelho. Foi feitas algumas aplicações do ozônio e aquela dor foi aos poucos desaparecendo, até que chegou um momento que as dores sumiram. Existe, em compensação, a necessidade de tomar o quê? Suplementações necessárias, tá? Porque você precisa de tijolinhos no corpo para que as estruturas sejam refeitas. Mas com o ozônio, né, com o uso da ozonioterapia, facilitou muito o organismo a sair de um processo inflamatório que era crônico e passar por um momento de regeneração. Isso é muito importante. Quando a gente fala de processo inflamatório, né, o processo inflamatório ele é super importante para o corpo. Por quê? Aconteceu uma lesão, o seu corpo vai lá, vai tirar todo o material que foi lesionado e depois ele vai entrar num processo de regeneração, de reestruturação. É assim que funciona o processo inflamatório, ele tem essas fases. Aconteceu a lesão, ele vai primeiro limpar o local da lesão e segundo ele vai reconstituir o local da lesão, que é a cicatrização. No processo inflamatório crônico, o que acontece? A hora que vai fazer a regeneração, ele volta para o momento de degradação. Então, ele sempre está fazendo a limpeza daquele local, até o momento que começa a degradar o local. Por isso que os casos de artrite, de artrose, são processos inflamatórios crônicos, a articulação vai se degradando, porque nunca passa para o movimento de regeneração. Quando eu faço o uso do ozônio, tá, a ozonioterapia, eu consigo empurrar esse processo inflamatório para frente, chegando ao momento de cicatrização. E é por isso que as dores diminuem. Viu só que interessante? Então, você que tem dores inflamatórias, a ozonioterapia vai ser uma ferramenta muito interessante para o seu tratamento, viu? Agora, eu quero falar para vocês um pouco da ação do ozônio no seu corpo, no meu corpo, no corpo dos seres viventes. Sabe que a ozonioterapia é muito utilizada em animais, né? Na parte veterinária, ela é muito utilizada, principalmente em cavalos de corrida. Por quê? Porque aumenta a performance desses animais. Sabia que os atletas de alta performance também fazem uso da ozonioterapia? Por quê? Porque eles querem um aumento na performance deles. Além disso, também tratam as suas lesões com ozônio. Por quê? Porque a resposta é muito rápida e não tem nenhuma questão com o doping. Porque está falando de oxigênio, então você também não tem um problema do doping, de usar qualquer tipo de substância e de repente passar pelo doping e ser bloqueado lá. Então, para vocês terem uma ideia da ação do ozônio assim, em termos gerais. Mas tem uma ação que eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, com essa história do corona, enfim, que é muito importante, é a estimulação do sistema imunológico. Só por essa ação já vale a pena você fazer ozônio. Só por isso, porque ele estimula o sistema imunológico. O sistema imunológico, né, ele anda meio assim, né?
ele é meio linear. Tem dia que você está muito bem, se você entrar numa câmara frigorífica de alcinha não acontece nada. Outro dia você está todo encapuzado, sai, toma um ventinho e já fica resfriado. O sistema imunológico está muito ligado ao à nossa questão emocional, para começar. Mas não é aí que eu quero entrar com vocês. O que eu quero entrar é o seguinte: quando eu faço o uso de terapias com base de ozônio constantemente, com uma certa frequência, eu consigo modular o meu sistema imunológico, deixando ele, vamos dizer assim, com o sarrafo mais alto. Ele fica numa estimulação ok e fica mais apto a segurar o quê? A nos proteger de micro-organismos externos. Então, só por conta disso, já vale muito a pena fazer ozonioterapia. Outra coisa que ajuda muito é na normalização da função enzimática, é na normalização da função hormonal. Por quê? Porque esse oxigênio, né, que está entrando a mais no corpo, ele vai ter uma função dentro da nossa célula. A nossa célula ela é um grande laboratório, muitas coisas acontecem lá dentro. E dependendo das células que nós estaremos falando, elas produzem coisas diferentes. Então, uma célula do sistema nervoso, ela é diferente de uma célula do fígado. Né? O sistema nervoso ele processa informações, a do fígado está mais ligada à formação de energia e à depuração, ou uma célula muscular que está mais ligada a movimento, ou uma célula do pâncreas que está ligada a fazer as funções pancreáticas, que é suco pancreático, insulina e tudo mais, ou a do timo que está ligado ao sistema imunológico. Então, cada uma tem a sua função. Quando ela recebe essa dose de oxigênio, né? Quando ela recebe o ozônio, você tem uma normalização hormonal, você tem uma normalização enzimática geral do corpo. Por quê? Porque existem formas de aplicação do ozônio gerais e formas mais específicas. Mas ainda não é o momento de falar disso. Outra coisa interessante, reduz e acalma muito. Tem uma aplicação que a gente faz auricular, que eu vou mostrar para vocês, que deixa a pessoa muito mais tranquila. É literalmente a pessoa, é como se eu tirasse um peso da cabeça dela, o uso do ozônio. Melhora a função também do nosso metabolismo, reduz o nosso estresse oxidativo. Estresse oxidativo, pessoal, tem muito a ver com quando a gente fala de estética, né? Quando a gente fala de estética, a gente lembra dos radicais livres. Quando a gente lembra de radicais livres, a gente lembra de envelhecimento. Ok, o ozônio, ele diminui a quantidade de radicais livres, para começar. A princípio, o ozônio, ele oxida. Por quê? Porque ele entra oxidando para ativar o nosso sistema antioxidante a funcionar. Por isso que ele reduz o estresse oxidativo. Então, ele tem uma função no nosso corpo que é de dar uma balançadinha e aí o nosso corpo começar a reagir, produzir aquilo que é necessário para a sua função. Outra coisa interessante, ele tem um poderoso efeito analgésico, anti-inflamatório, tá? Antibacteriano, antifúngico. E aí vai depender de como eu uso isso. Vou dar um exemplo para vocês. Efeito analgésico. Eu trabalho, sou quiropraxista, falei para vocês no início, e acupunturista, então a pessoa sempre chega no meu consultório geralmente com dor. E geralmente essa dor está ligada a uma contratura muscular. Aí eu vou lá, faço toda a palpação, verifico e tal. Quando eu faço aplicar, eu escolho bem o lugar que eu vou aplicar. Quando eu escolho o lugar que é da contratura muscular mesmo, depois de ter feito vários examezinhos, né, feito uma anamnese, eu vou e aplico o ozônio no local da dor. E aí é onde a pessoa às vezes sente um pequeno queimar, porque a hora que o ozônio entra, ele é um pouquinho desagradável, principalmente o intramuscular, mas depois a dor desaparece. A pessoa até esqueceu que esquentou um pouquinho o lugar, até esqueceu que eu apliquei ozônio, ela só percebe que a dor passou. Nas questões anti-inflamatórias, como eu falei para você, ajuda a fazer com que o processo inflamatório, ele caminhe mais rápido, sai de um lugar onde está toda hora degradando o corpo para um local onde é para passar para o processo de cicatrização. Então, ele ajuda o nosso organismo a finalizar o processo, tá, do processo inflamatório, que estava lá emperradinho. Antibacteriano, antifúngico. É muito interessante usar ozônio, principalmente em pés diabéticos, por exemplo. Por quê? Porque o pé diabético é um local que tem pouquíssima oxigenação. Então, quando a gente faz uma bag de ozônio, né, isso dá para fazer em casa tranquilamente, viu, pessoal? Dá para fazer tranquilamente em casa. Faz uma bag, coloca o ozônio dentro e faz
todo o processo direitinho, aquele pé ele vai ter uma cicatrização muito mais rápida. Vou até contar para vocês aqui um caso de uma experiência que eu trabalho muito com animais também, né? Aqui na região onde eu moro tem muitos que a gente chama de cachorreira, que são aquelas pessoas que pegam os cachorros de rua para cuidam, castram para depois ir para doação. E aí chegou uma galerinha, né? Uma ninhada de cachorro, tudo infectado, gente. Tudo, só não era o giardia, mas a gente sabe que estava tudo infectado. Nós fizemos o ozônio, nesse caso foi um ozônio retal. Fiz ozônio em todos, acho que era uma ninhada de 7, 8. Em 2 dias acabou a diarreia, sem precisar entrar com medicamento. Um outro caso interessante, sabe bicheira? Quando abre a pele do animal e vem aquela mosca varejeira e faz aquela caca, né? Fica um monte de coisinha lá que eu não vou nem descrever muito, porque quem conhece já sabe, já está na cabeça. A gente faz uma bag de ozônio nesses locais, menino, na hora que você tira aquele negócio, os bichos saem tudo para fora. Por quê? Eles não aguentam o poder do ozônio. Então, vocês verem a questão antifúngica, antibactericida, tem muitas aplicações. Uma outra interessante, né, é a questão, já que eu falei um pouquinho, né, vamos voltar para a estética de novo? Vamos voltar para a estética. Já que eu falei um pouco de radicais livres e tal, nós usamos muito ozônio nos processos de rejuvenescimento facial. O óleo de ozônio, por exemplo, o óleo ozonizado, ele é interessantíssimo para que a gente faça aplicações na pele. Você mistura com cera, alguma coisa assim, e aplica, faz uma boa massagem, ele dá uma aquecida, ele dá uma revigorada na pele. Esse daí, mas mistura com sérum, tá? Um sérum de base oleosa, tá? Não é um sérum de base aquosa, porque óleo com óleo, tá, gente? Então, e aplica no seu rosto e veja a diferença que dá. Se você já trabalha com estética, aí você entra com uma cinesioterapia bem legal no rosto, vai ver que vai ficar uma beleza. As marcas de expressões, elas vão todas desaparecendo. À medida que você for fazendo, você vai ficar com cada vez menos marcas de expressão. Fora outras aplicações interessantes que a gente tem, né? Por exemplo, pegar o óleo ozonizado e passar no fio dental para poder limpar quem tem a gengiva que inflama muito, pega o óleo ozonizado, passa. Por quê? Não é bactericida? Então, passa lá, vai fazendo todo esse trajeto, todo esse trabalho. Dá para fazer muita aplicação legal. Outra coisa interessante, né? Nós fazemos também aplicações de ozônio na pele, para poder melhorar a firmeza da pele, para poder estimular colágeno. Só que tem um detalhe, né? A gente não usa o ozônio com vitamina C, porque a vitamina C, ela degrada mais rápido o ozônio. Então, quando você vai fazer o uso do ozônio, você pede para a cliente não tomar vitamina C. É muito comum o povo da estética tomar bastante vitamina C, mas no dia que for fazer o tratamento com você, pede para não tomar, porque senão corta o efeito do ozônio, tá bom? Isso é uma coisa importante. Aqui eu vou falar para vocês de 3 formas da utilização do ozônio. A primeira é através do gás, a gente vai falar várias coisinhas interessantes. O óleo ozonizado, já dei algumas dicas. E a aplicação na água, de você tomar água ozonizada, que é bem interessante também. Vamos então agora às vias de aplicação. A primeira via de aplicação que eu quero falar para vocês é a via auricular. Então, através de um estetoscópio, tá? A gente vai colocar um esteto no nosso cliente, que é um esteto específico, porque não é qualquer material que aguenta o ozônio. Se você coloca o ozônio no látex, você pega uma luvinha de látex e aplica o ozônio, ela derrete. Tem que ser vinil, tá? Não pode ser látex. Então, tem que ser um esteto específico para isso. E a pessoa ela faz uma aplicação auricular. Eu coloco o esteto aqui e a pessoa vai recebendo o ozônio, né, algumas seringuinhas de ozônio por essa região. Qual que é a grande vantagem? Pensa aqui comigo, o que que nós temos por aqui? Nós temos a questão do ouvido, para começar. Só que existe passagem do ouvido para onde? Para a parte de dentro, né? Para essa parte aqui onde a gente deglute. Tanto que crianças, a gente tem que ter cuidado quando vai dar mamar, né? Porque se você dar mamar e ela estiver mais tortinha, o leite pode parar no ouvido. Por quê? Porque existe um tunelzinho aí que faz essa ligação. Então, o ozônio, ele faz o quê? Ele faz justamente essa passagem. Ele passa pelo ouvido, ele passa por toda a nossa cavidade, ele chega ao nosso sistema nervoso. Então, ele traz, por isso que dá uma tranquilidade, a pessoa fica muito relaxada depois que faz. Inclusive, é muito utilizado em casos de autismo. Então,
Casos de autismo, a ozonioterapia auricular ela é muito utilizada. Tá? Existem protocolos específicos para isso. Não é simplesmente ir lá e colocar. Tem protocolos a serem seguidos. Mas é importante para você que está ouvindo esse vídeo saber que casos de autismo podem ser beneficiados com o uso da ozonioterapia. Aplicação vaginal. Na aplicação vaginal, nós utilizamos o ozônio, tá? Geralmente a gente utiliza uma sondinha, que é uma sondinha vesical descartável. Colocamos um OB, né? E aplicamos na vagina. A própria mulher pode fazer isso dentro do banheiro e aí a gente aplica o ozônio através dessa sondinha. E aí, por que eu estou aplicando o ozônio intravaginal? Vocês já ouviram falar de candidíase? Pois é. Você pode tratar a candidíase com a ozonioterapia. Você já ouviu falar de afecções no ovário, vulvovaginites, todas essas patologias recorrentes dessa região, né, da região genital feminina? Lembra, ozônio mata micro-organismos. Então você aplica, tem doses ok para serem aplicados. Aqui é sempre interessante ou você fazer um curso para poder usar isso, e nós teremos futuramente cursos para você que está na sua casa, para você poder usar na sua casa com toda a segurança, ou você chamar um terapeuta para poder fazer essa aplicação. Mas agora você sabe que casos de candidíase, por exemplo, podem ser tratados com a ozonioterapia. Essa informação já é bem válida. Também pode ser aplicado na via uretral, pela mesma sondinha, né, que é uma sondinha uretral, tanto para os homens quanto para as mulheres. Então, por exemplo, na uretral, quem está com algumas afecções, os homens com afecção de próstata, por exemplo, podem fazer uso da ozonioterapia. Inclusive, tem um caso muito interessante, que é de um atleta, que é um atleta de altíssimo nível, que fez muitas maratonas e ele usava muito a ozonioterapia justamente porque ele tinha câncer de próstata. Então, para tratar o câncer de próstata, porque o câncer precisa de um ambiente mais ácido e o ozônio ele propicia um ambiente mais alcalino. Então, ele retarda o crescimento, né? Principalmente do CA. Ele retarda o crescimento por quê? Não porque ele está atingindo o CA, mas porque ele muda o ambiente que não é propício para o CA crescer. Então, o uso da ozonioterapia no crescimento de próstata, por exemplo, é bem interessante. O uso da ozonioterapia para quem tem muita infecção urinária, né, que tem uma proliferação muito grande na bexiga, também pode ser utilizado. Mais algumas coisinhas. E tem uma que é assim, uma forma de usar a ozonioterapia que é muito interessante e muito simples. Eu, particularmente, depois da aurículo, eu acho ela a mais simples. Não vou falar que é a mais eficiente, porque cada uma tem os seus porquês, né? Mas o seu custo-benefício é excelente, que é a insuflação retal. Que o pessoal fala, ai, retal. Pois é a mesma sonda que eu falei da vagina, a mesma sonda que eu falei para usar no pênis, que é aquela sondinha 12, pode ser até uma sondinha 14. Você aplica no reto, tá? Passa um olhinho. Gente, é uma quantidadezinha assim que entra. Eu garanto que saem coisas muito maiores de lá, tá? Também assim, você coloca e aí faz a aplicação do gás. É fantástico, gente. Por quê? Porque no reto você tem muita parte capilar. Então, ele absorve muito rápido o oxigênio. Aí a pessoa fala, ai Renata, mas eu sou constipada, eu vivo sempre muito enfesada. Posso usar a ozonioterapia mesmo assim? Sim, você pode, porque o gás ele também vai fazer uma estimulação física, né? Você tem a estimulação bioquímica, que é essa absorção, mas você também tem uma estimulação física. Então, para pessoas que têm problema com constipação, pode sim fazer o uso da ozonioterapia para ajudar a tirar essa constipação, para ajudar a mexer a situação e o peristaltismo poder retornar. Depende, lógico, do grau de constipação. Tem que ter bastante cuidado com isso, porque às vezes a pessoa ela não toma água, e aí vira um cimento mesmo. Então é importante estar bem hidratado, é importante ter uma boa alimentação, principalmente pessoas que comem muita fibra, precisa tomar água, porque senão realmente vira um cimento aquilo lá.
E o ozônio, na aplicação retal, ele pode ser muito útil, tanto para ser absorvido pela mucosa intestinal, quanto para ele ajudar a estimular o funcionamento do peristaltismo intestinal. E eu vou falar uma coisa para vocês, ele é excelente. As pessoas que fazem ozonioterapia retal, elas melhoram muito a disposição dela, porque a absorção do gás ela é muito rápida. Geralmente a gente aplica em torno assim de 3 seringas de 60 ml, então o que? São 180 ml de gás, que às vezes a pessoa fica um pouquinho incomodada, mas rapidamente já passa. É uma aplicação rápida, segura e muito barata, tá? Por tudo que ela traz para nós de benfeitorias, é assim, o melhor custo-benefício é com certeza a insuflação retal. Ele não tem contaminação, é muito tranquila, você pode fazer sozinho na tua casa, não precisa de ninguém para fazer para você, você vai lá no banheirinho, passa o olhinho, faz a introdução, aplica o ozônio, tira e acabou. É muito simples, tá? Eu sou uma grande defensora das insuflações retais. A pessoa fala, eu quero fazer vários tipos de aplicação de ozônio. Eu falo assim, começa pela mais simples e que é uma das mais eficientes. Faz a retal e faz a auricular, que você já está tendo um super ganho. Porque a retal, ela tem uma atuação sistêmica no corpo. Entrou pelas paredes do reto, gente, espalhou pelo corpo todo muito rápido. E aí eu volto uma historinha aqui. Diminui muito a acidez corporal. Então, é uma forma de você alcalinizar o seu corpo, melhorar o seu terreno biológico de uma forma rápida, simples e muito em conta. Tá bom? Vamos falar um pouquinho mais sobre a aplicação do ozônio na forma de bag. Bag é o quê? Você pegar um saco mesmo, tá? É um saco que ele é um pouquinho mais grosso, é um saco transparente, um pouquinho mais grosso, que você precisa fazer um teste para ver se ele aguenta o ozônio. Você pega o local, por exemplo, vamos dizer que você está tratando uma ferida no pé. Você vai fazer toda a higienização daquele local, vai pegar água e vai ozonizar a água, vai molhar gases nessa água ozonizada. O que é ozonizar a água? É você pegar a água, colocar o tubinho de ozônio e deixar ela borbulhar lá um tempinho, tá? Isso seria ozonizar a água. Você vai molhar os gases lá, coloca em cima do local onde está machucado, pega esse saco, amarra, aí você tem que prender em cima o saco e extrair todo o oxigênio, tá? Tem que deixar ela bem vaziazinha. Você vai colocar o tubinho do ozônio, vai fechar bem aquilo lá e vai ligar. E aí ela vai dar uma inchadinha. E essa é a bag de ozônio. Você não tem condições ainda de fazer isso em casa porque você não tem o conhecimento necessário. Mas por que eu estou te explicando isso? Para você saber que existe essa aplicação e que é uma aplicação simples de ser feita, tá? E é muito útil no caso de pessoas que têm ferimentos nos pés e que têm pouca oxigenação. Um exemplo bem grande disso é a questão do pé diabético. Mas pode ser outros tipos de coisas também, tá? Inclusive pessoas que têm muito fungo na pele, muito fungo no pé, frieira. Pode também ser aplicado bag de ozônio nesses casos. Por quê? Porque frieira, geralmente, ou é uma bacteriazinha, ou um vírusinho, aí o ozônio ele vai ter uma atuação em cima disso. Então, para machucados no pé, pessoas que que vira e mexe, está com o pé muito cortado, pode fazer também a bag de ozônio nos pés, para poder reestruturar. Renata, mas é só nos pés? Não, você pode fazer nos pés, você pode fazer na mão. Então, pessoas que às vezes têm muitos cortes nas mãos, porque a pele está muito sensível, você pode fazer bags de ozônio na mão. Eu já fiz no meu consultório, eu tinha um cliente que ele só fazia as bags de ozônio aqui na mão, porque ele tinha muito unheiro nos dedos, nas unhas, muito unheiro. A gente fazia as bagzinhas de ozônio para poder fazer o tratamento dele. Ele usava outros medicamentos, mas só os medicamentos não davam conta. Quando fazia com o ozônio, ele chegou para mim, explicou o caso e nós colocamos a terapia com ozônio, aí que deu uma melhorada. Começou a dar realmente uma hidratada. Então, olha que interessante. Você tem um tratamento que está acontecendo e esse tratamento, ele, parece que não deslancha. Você inclui a terapia com a ozônio, inclui a ozonioterapia e o seu tratamento deslancha. E quem sai ganhando é você.
aplicações tópicas do óleo ozonizado. Tem algumas pessoas que gostam de fazer o óleo ozonizado em casa. Eu vou falar uma coisa para vocês, gasta muito oxigênio, tá? Você gasta o seu tubo inteiro, seu cilindro de oxigênio inteiro e você não chega numa qualidade boa de óleo ozonizado. Então o melhor a fazer é adquirir um óleo ozonizado de boa qualidade que você possa realmente contar com ele. Quais são as aplicações desse óleo ozonizado? São as mais diversas. Por exemplo, em acne, lembra? Ozônio mata micro-organismos. Você pode aplicar em acne, aquelas acnes mais infectadas, inclusive. Pode aplicar em pontos de psoríase. Pode fazer pequenas aplicações. Eu vou falar para vocês que até em bicho geográfico eu já usei e eu tive um resultado muito bom. Usei dentro da minha casa, né? Eu apliquei o óleo ozonizado, eu ocluí o local, fiz acho que a aplicação durante uns 4, 5 dias e eu consegui dar um jeitinho nisso. O bichinho foi embora, não quis saber de morar junto com o óleo ozonizado não. Então, além da parte estética, que é a parte de regeneração de pele, o óleo ozonizado ele pode ser utilizado em psoríase, em dermatites, em pós-operatório, em vários lugares, tá? Como eu falei para vocês, também pode ser usado na boca. Se você está com alguma inflamaçãozinha de gengiva, você pode pegar o óleo e passar naquela região. Se você quiser pegar o óleo ozonizado e passar no fio dental, e depois ir passando nos seus dentes, ir retocando e passando, você também pode fazer isso. Tem muitos tipos de aplicação. Se está com um machucadinho, pode passar. Às vezes esquenta um pouquinho o local, tá? Porque óleo ozonizado dá uma esquentadinha. Passa um pouquinho naquela região, se está com algum machucado. É muito, eu diria assim que o óleo ozonizado, ele tem muitas funções. É muito fácil de usar e muito importante de se ter um óleo ozonizado, tá? Para você poder fazer bons cuidados com o seu corpo e garantir bons resultados. Um outro lugar interessante, bem interessante para usar a ozonioterapia é dentro de ofurô. Só tem que ficar atento com uma coisa, né? Você vai colocar o ofurô, tem que ser um ofurô que resista ao ozônio, primeiro ponto. E você tem que ter um ventiladorzinho perto para você não ficar respirando aquele ozônio. Então você pode ozonizar a água durante o período e ficar lá. Qual que é a vantagem de você fazer uma hidrozonioterapia? Você pode fazer aplicação no seu cabelo, você vai fazer aplicação no seu corpo como um todo. Existem algumas técnicas de hidrozonioterapia que você tem umas banheiras super legais que fazem a liberação. Se você tiver essa, muito que bem, bom para você, mas são de custo muito alto e às vezes só em alguns espaços que você encontra isso. Agora, se você quer fazer uma forma caseira e eficiente também, você pode fazer isso dentro de um ofurô dentro da sua casa. Que aí é bem legal. Então vai pegar o cabelo, vai pegar a pele, vai melhorar a sua pele como um todo, vai melhorar, acelerar processos de cicatrização, porque você vai estar imerso naquela água ozonizada. Então a água ozonizada você pode usar tanto para beber quanto para tomar banho. Tem um aparelhinho que é o Z-Home, que quando você quer, por exemplo, água ozonizada, ele tem uma torneirinha que você conecta, então já sai da torneira, vai passando a água e essa água já vai recebendo ozônio e você já vai usando essa água. Ele é bem prático, viu? Quero falar para vocês sobre a água ozonizada. É interessante nós termos na nossa casa a água ozonizada para que a gente possa ingerir. Como que acontece? Existe um filtrinho onde você consegue colocar a mangueirinha do ozônio e tem um catalisador para que aquilo não fique liberando ozônio pela casa toda, para você não ficar respirando aquele ozônio. A média é mais ou menos assim, nós colocamos 40 micras de ozônio por 5 minutos em 500 ml de água. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter uma água ozonizada a 8 micras, que precisa ser ingerida logo, tá? Nos primeiros 5, 10 minutinhos. Se essa água estiver gelada, ela dura mais tempo. O ozônio nela dura mais tempo. Lembrando que o ozônio ele é instável, então ele não fica muito tempo lá à disposição. E qual que é a vantagem de você tomar uma água ozonizada? Lembrando um pouquinho que nós falamos das ações, é de procurar o que? Alcalinizar o seu corpo. E por quê? Porque durante o dia nós temos vários processos que levam o nosso corpo a ficar o quê? Mais acidificado.
Então, se eu posso fazer uso de uma água alcalina, né, de uma água alcalinizada através do ozônio, eu vou ter o quê? As grandes vantagens de produzir essa alcalinização para mim e isso vai melhorar bastante a minha saúde. Tá? Aí fica uma dica para você. Aplicação do ozônio na estética. O ozônio ele pode ter uma gama muito grande de utilização dentro da estética. Por exemplo, vamos falar um pouquinho do ozônio corporal. Nós utilizamos o ozônio para fazer aplicações em gorduras localizadas, utilizamos em estrias, em celulite. Então, nós fazemos o que? Aplicações subcutâneas do ozônio. Nesse caso, você precisa de um terapeuta para fazer isso, tá bom? Você não vai conseguir fazer isso sozinho, não, porque é meio doloridinho. São algumas aplicações, tem toda uma técnica direitinho para ser feita. No rosto também, para trabalhar marcas de expressão, para trabalhar a papada, nós podemos fazer pequenas aplicações de ozônio. E uma outra coisa interessante é o uso do óleo ozonizado, onde você pega o óleo ozonizado, mistura com um sérum e passa na pele e faz uma massagem facial bem legal, que você vai ver que a face vai ficar muito bonita. Então, nós podemos fazer a aplicação do ozônio tanto na face quanto no corpo. E para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, eu vou reforçar aquela via proibida, né? Onde que eu não uso o ozônio? Eu não uso o ozônio na inalação, eu não inalo o ozônio. Lembrando, o ozônio, quando ele entra em contato com nossos alvéolos pulmonares, ele pode danificar os nossos alvéolos. Então, é o único lugar que a gente não usa o ozônio, tá? Na inalação. E tem outras aplicações também muito interessantes dentro da ozonioterapia. Alguns já ouviram falar da autoemoterapia, que é uma forma que algumas pessoas gostam bastante de utilizar o ozônio, fazer uma autoemozonizada. Tem as aplicações intramusculares, tem as aplicações intravertebrais, intraarticulares. Tá? Os dentistas usam muito para fazer aplicações dentro dos alvéolos, né? Dos alvéolos dentro do dente. Existem muitas formas de aplicação, mas lembrando, você precisa ser um profissional apto a fazer isso. Isso aqui não é para leigo, mas você que está ouvindo esse vídeo e quer saber um pouquinho mais da ozonioterapia, é importante você saber que existem essas outras formas de aplicação e que elas pertencem a categorias específicas de profissionais. Para você que está na sua casa, como que você pode usar os benefícios do ozônio? Você pode usar na auricular, você pode usar na vaginal, você pode usar na insuflação retal, você pode utilizar o óleo ozonizado, você pode utilizar a água ozonizada. Então, você pode utilizar dentro da sua casa para deixar o seu ambiente mais, desinfetar o teu ambiente. Então, você já tem várias opções para usar a ozonioterapia. Deixa essas com você e para quem é da área profissional que está assistindo esse vídeo e quer saber um pouquinho mais, nós temos cursos onde nós explicamos melhor sobre isso. São cursos mais longos, que tem a parte prática. Então você está convidado a entrar em contato e saber um pouquinho mais do que nós temos para te oferecer. Muito obrigada a você que assistiu o nosso vídeo, que nos acompanhou até esse momento. Agradeço mesmo a sua presença. Se você quiser saber mais sobre ozonioterapia, nós temos cursos para isso. Temos cursos para você que está dentro da sua casa, que quer aplicar a ozonioterapia na sua família, no seu ambiente familiar. E temos cursos para vocês, profissionais da área de saúde que querem ampliar o seu conhecimento dentro da ozonioterapia.